E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui nesse formato diferente, né, do que a gente habitualmente tem feito, que é o formato podcast. E falei para Mikael que eu acho interessante esse formato de vídeos mais curtos para a gente comentar alguns assuntos que aconteceu na semana, enfim, e que tem a ver, obviamente, com o lado financeiro, com o lado do planejamento financeiro, ações, enfim. E é um assunto polêmico, e em momento nenhum aqui eu quero causar polêmica, até porque esse não é o foco do nosso vídeo, mas é um assunto que bombou nessa semana, a semana passada, que foi a retirada da sanção dos Estados Unidos da Lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes. E há alguns meses os Estados Unidos sancionou Alexandre de Moraes com essa tal Lei Magnitsky que muita gente, eu pelo menos, né, há alguns anos eu nem sabia o que era, eu vim saber esse ano, muitos brasileiros não tinham a menor noção. E o que é que a Lei Magnitsky tem a ver com o mercado financeiro ou com planejamento financeiro ou algo do tipo? O que é que tem a ver? O que acontece é que quando o ministro ele foi sancionado, todos os dias tinha um fato novo, né? Como o nosso país não deixa de ser. Todos os dias tem um fato novo, tem um ruído, tem alguma situação. Então, aqui é melhor do que série. Pra gente não chorar, né? Porque todos os dias é alguma situação que, infelizmente, prejudica muito o nosso país. E nesse caso, a Lei Magnitsky, assim que o ministro Alexandre de Moraes ele foi sancionado, as instituições financeiras começaram a se movimentar, né? Então, ele começou a perder, que é o seguinte, a Lei Magnitsky, ela se resume na chamada morte financeira, né? O que é morte financeira? O sancionado, ele começa a perder vários privilégios básicos, como ter um cartão de crédito e você poder parcelar a sua compra, por exemplo, num cartão de crédito que tenha vínculo com os Estados Unidos. Então, nós sabemos hoje que praticamente tudo tem vínculo com os Estados Unidos. Todos os bancos têm vínculo com os Estados Unidos. E o Banco do Brasil não deixa de ser um banco que tenha vínculo com os Estados Unidos, né? Então, as suas operações estão ligadas aos Estados Unidos e, algum tempo depois, questionado sobre o que faria, a porta-voz do Banco do Brasil falou, não me lembro exatamente, mas algo que causou um ruído enorme, porque ela colocou em dúvida se o banco realmente iria sancionar também, né? Porque os Estados Unidos sancionando, automaticamente tudo que está ligado a ele precisa sancionar também. Então, se Alexandre de Moraes tivesse o cartão Elo, obrigatoriamente o Banco do Brasil precisaria retirar esse cartão, o cartão Elo, do ministro Alexandre de Moraes. Se não fizesse isso, estava passivo a receber uma multa bilionária. E aí foi o cerne da questão. Quando surgiu essa dúvida se o Banco do Brasil iria sancionar ou não, e realmente o Banco do Brasil, o seu porta-voz colocou em dúvida isso, as ações despencaram. E aí começou o zum, burburinho, as ações do Banco do Brasil em queda vertiginosa. Eu não me lembro a quanto que chegou, mas se eu não me engano chegou em 18,30 por aí, eu não me lembro. Mas deu uma queda vertiginosa, muitas pessoas venderam suas ações, com medo do Banco do Brasil receber uma multa bilionária dos Estados Unidos, e muita gente se desfez das suas ações. E aí, essa semana, né, esses últimos dias, em negociações, que a gente não sabe o que aconteceu por trás, os Estados Unidos, através do presidente Trump, retirou a sanção do ministro Alexandre de Moraes. Então, a Lei Magnitsky foi retirada do ministro Alexandre de Moraes e da sua esposa. E aí, é a pergunta que muitos se fazem. Por que eu vendi? Você vendeu? Você que tem Banco do Brasil, você vendeu? Você está pronto para lidar com um país onde tem muitos ruídos, que é o nosso caso, o nosso país vive de ruídos, todos os dias acontecem ruídos. Então, assim, o que norteia o parâmetro da gente aqui, o nosso parâmetro quando a gente compra uma ação, a gente compra para ela ficar para o resto da vida, a nossa carteira, a não ser que ela perca fundamentos, que aí já é outra situação. Agora, ruídos, nosso país nunca vai deixar de ter. Então, a minha pergunta para você você que tinha Banco do Brasil, você vendeu a ação? Se vendeu, o que é que você pensa hoje? Você acha que foi um bom negócio se desfazer? Sabemos que o Banco do Brasil, esse ano, não vem passando por uma situação boa. Os balanços bem ruins, né? E para o próximo ano, as projeções não são tão boas, mas já existem projeções de recuperação. Mas os dividendos, esse ano, já foram fracos, né? Mas o que é que você pensa? Você é do time que mantém a ação ou por qualquer ruído você já vende e não quer correr risco nenhum? Porque é importante você pensar nisso, né? Eu respeito muito quem está na bolsa para especular. Eu vou comprar uma ação a R$10 e quando ela chegar a R$20 eu vou vender. Ok, é uma modalidade. Mas eu e Mikael, no caso, a gente não faz isso, né? Nós somos acumuladores. Então, imagine só, se a cada ruído que acontecer no nosso país, a gente for vender uma ação, como é que a gente consegue se sustentar?
no sentido de a longo prazo a gente manter as ações. Então, obviamente que a gente sempre indica, né, antes de você comprar uma ação, não compre na emoção. Compre sabendo o que você está fazendo. Se fundamente antes, procure saber o que é que aquela empresa faz, o que tem, os balanços. O Banco do Brasil, por exemplo, é uma empresa que já tem mais de 200 anos. Quantas vezes o banco já passou por enormes ruídos? Esse foi só mais um. E agora, com a retirada da lei Magnitsky, muitas pessoas, com certeza, se arrependeram, né? Mas fica mais uma lição, tanto para quem vendeu, quanto para quem não vendeu. Para quem não vendeu, fica cada vez mais fortalecido e sabe que esse caminho aí, ele é cheio de muitos espinhos, que o nosso país não é brincadeira. Então, depois coloca aí nos comentários o que foi que você fez. Você vendeu? Você não vendeu? Se você vendeu, se arrependeu? Contem pra gente. Então é isso, queria levantar aqui esse assunto e se você quiser contribuir com alguma coisa, com algum comentário, coloca aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer responder você, tá bom? Então um abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!